Olá, amigos estudantes, beleza? Então, nesta videoaula, iremos continuar a nossa aula sobre ligações químicas. Eu sou o professor André Luiz, meu e-mail é este aqui, qualquer dúvida me escrevam. Esta aula é voltada a alunos do ensino fundamental. Ligação covalente ou molecular. A ligação covalente, em geral, ocorre entre dois não metais, isto é, entre átomos que possuem 4, 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, ou entre um não metal e o hidrogênio. Então, nesse tipo de ligação, não ocorre a formação de íons, como acontece na ligação iônica. E, inclusive, eu já até postei vídeos, né, sobre esse tipo de ligação. Então, aqui não ocorre formação de íons. E também, esses átomos eles procuram a estabilidade química, ou seja, a estabilidade dos gases nobres. Eles procuram se parecer com os gases nobres. Então, esses átomos se ligam por ligação molecular ou covalente, que não formam-se íons. Vocês vão entender daqui a pouco o que eu estou querendo dizer. Então, olha aqui, ó. Nessa ligação, os átomos são unidos devido ao compartilhar de seus elétrons. Surgem, então, os pares eletrônicos, indicados pelo círculo. Então, aqui nós temos dois átomos de cloro, mostrando a sua camada de valência, que é a última camada, né, os elétrons dessa camada. Está mostrando aqui, ó. Então, os dois átomos, sozinhos, né, eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Aqui é a mesma coisa. Então, sozinhos, esses átomos não possuem estabilidade química. Por quê? Para eles adquirirem a estabilidade química, a estabilidade dos gases nobres, eles precisam ter 8 elétrons na última camada. Então, o que eles fazem? Eles compartilham elétrons. Então, esse aqui vai doar para esse, e esse aqui vai doar para esse. Ou seja, há uma troca aqui, nessa troca mútua, no caso. Então, olha para você ver, esse aqui tinha 7 elétrons, ficou com 8, porque compartilhou com esse aqui. E esse aqui é a mesma coisa. Vamos contar então para vocês verem. Olha para você ver. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Então, eles atingiram a estabilidade química. Portanto, formou-se uma molécula de cloro. Cada par eletrônico formado pertence simultaneamente aos dois átomos. As moléculas são estruturas eletricamente neutras porque não ocorre nem ganho e nem perda de elétrons, apenas o compartilhamento. Então, é o contrário do que acontece com os íons, né? Nos íons, formam-se os cátions e os ânions, ou seja, átomos com carga positiva e átomos com carga, íons com carga positiva e íons com carga negativa. Aqui não acontece isso, porque não há perca e nem ganho de elétrons, há apenas o compartilhamento. Então, olha aí, mostrando a molécula de hidrogênio, né? A gente vai ver daqui a pouco como que ela se forma. Então, olha aqui, a fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis. Então, essa fórmula eletrônica mostra os respectivos átomos que estão se combinando, né? Que estão se formando aí, formando a molécula, e a última camada de valência. Lembrando que o hidrogênio ele possui só um elétron nessa camada de valência, e ele procura se parecer com o gás hélio, né? Ou seja, procura a estabilidade química, ficar com essa primeira camada aí, que é a K, com 2 elétrons. Então, olha para você ver o que ele faz. Ó. Gente, lembrando, né? Aí alguém vai me perguntar, aí, vai falar, vai questionar, mas você falou que tem que ter 8 elétrons na última camada. Sim, exceto o hidrogênio, porque o hidrogênio só tem a camada K. Então, ele procura ficar com ela preenchida, que é 2 elétrons. Então, ele vai se parecer com o gás hélio. Os demais átomos não, eles procuram ficar com essa última camada com 8 elétrons. Então, olha aqui, ó, esse hidrogênio tinha 1 elétron e este aqui 1 elétron. Então, eles compartilharam esses elétrons, então cada um ficou com 2 elétrons. Olha aí para você ver. Então, esse aqui ficou com 2 e esse aqui com 2. Eles estão compartilhando esses elétrons. Não formou-se íons, né? Porque não houve nem ganho nem perca de elétrons, houve apenas um compartilhamento. A fórmula molecular do hidrogênio, né? H2, é a que a gente mais vê aí, ó. Então, o 2 é o índice, né? Mostrando quantos átomos estão presentes nesse tipo de ligação. Então, 2 átomos de hidrogênio.
É a fórmula molecular. Aqui nós temos a fórmula estrutural. Então, o que significa esse traço aqui, ó? Esse traço significa a ligação entre os dois elétrons, né, dos átomos envolvidos aqui, ó. Então, nós temos aqui só uma ligação covalente, porque nós só temos um traço. Então, nós temos uma ligação covalente. A fórmula eletrônica aqui da molécula de oxigênio, né, cuja a gente inspiramos no processo de respiração. Então, aqui, esse oxigênio aqui, ele tem 6 elétrons isoladamente, né? Então, ele não está estável. E este aqui também, 6 elétrons isoladamente. Então, ele também não está estável. Então, ambos procuram ficar estáveis. Ambos procuram a estabilidade dos gases nobres. Então, eles procuram ficar com 8 elétrons na camada de valência, que aqui está representado aqui, ó. Esse aqui, os elétrons estão representados por azul e aqui por vermelho. Então, olha para você ver. Esse átomo aqui ligou-se com esse, né? Uma ligação aqui, ó, covalente, e outra aqui. Então, este aqui ficou com 8 elétrons e este também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse aqui atingiu a estabilidade química. Este aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, formou-se uma molécula de oxigênio. Aqui nós temos a fórmula estrutural, representada por 2 traços, ou seja, 2 ligações covalentes. E aqui a fórmula molecular, mostrando o átomo, o símbolo do átomo, e o índice, mostrando que essa molécula, nós temos 2 átomos de oxigênio, tá? A fórmula molecular. Aqui nós temos também, né, a ligação entre 2 átomos de nitrogênio, formando a molécula de nitrogênio. Então, aqui nós temos o nitrogênio, 1 elétron, 2, 3, 4, 5. Mesma coisa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ambos não apresentam essa estabilidade química. Então, eles precisam de mais 3 elétrons cada um, porque eles têm apenas 5 elétrons. Então, para atingir a estabilidade dos gases nobres, eles precisam de mais 3 cada um. Então, o que eles fazem? Eles compartilham esses elétrons. Olha para você ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse atingiu a estabilidade química e este também. Não houve formação de íons, houve apenas compartilhamento de elétrons. Então, essa aqui é a fórmula estrutural, mostrando que nós temos 3 ligações covalentes, né, que aconteceu aqui entre esses 2 átomos. Então, aqui nós temos as 3 ligações covalentes. E aqui nós temos a fórmula molecular, mostrando o símbolo do elemento químico e o número de átomos envolvidos na ligação. Então, é uma ligação molecular. Aqui nós temos também a fórmula eletrônica da água, né? Como que se forma a água. O oxigênio ele tem 6 elétrons, então ele precisa de mais 2 para atingir a estabilidade química, e o hidrogênio precisa de mais 1 para atingir a estabilidade química, se parecer com o gás hélio. Então, eles fazem esse respectivo compartilhamento aí, ó. O oxigênio compartilha com um hidrogênio e com outro hidrogênio. Então, observe, gente, que essa fórmula aqui, nós já temos uma substância composta, ou seja, 2 átomos envolvidos diferentes, né? 2 átomos diferentes, o oxigênio compartilhando com hidrogênio. Então, uma ligação, é uma molécula, né, composta no caso aí. É uma substância composta. Então, oxigênio e hidrogênio. A fórmula estrutural, representada por 2 tracinhos aqui, por quê? Porque houve um compartilhamento com esse hidrogênio e outro compartilhamento com esse outro hidrogênio. Fórmula molecular da água. Então, a gente continua, vou ter que postar mais uma aula, porque essa aqui não foi possível terminar. Um abraço.